Olha, o comerciante chinês preso, suspeito de matar uma jovem de 18 anos no Rio de Janeiro, confessou o crime durante o depoimento. A Lívia Mendonça está ao vivo e vai trazer mais detalhes desse caso. Olívia, inclusive ele falou ali, foi questionado aos jornalistas no momento em que ele estava entrando no camburão da polícia. Veio com uma história de que não se lembra, teria usado maconha. Agora, ele avançou aí em depoimento à polícia, dizendo como ele cometeu o crime? Oi, Darlisson, mudou um pouquinho, tá? Essa versão. Lembrou rapidinho quando chegou aqui na divisão de homicídios da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Quando interrogado pelos policiais, ele disse sim, ele confessou que tirou a vida da jovem Marcele, né, de 18 anos. Aí os policiais entraram em mais detalhes, né? Ele também disse que consumiu drogas, que usou drogas, ele e a Marcele, foi o que ele disse no depoimento. E logo depois, eles dormiram. Quando ele acordou, ele percebeu que a Marcele estava sem vida. E aí, quando questionado pelos policiais se ele teria enforcado a Marcele, ele acabou dizendo que sim. Perguntaram outros detalhes também. Como é que o corpo dela foi retirado ali? Porque tem as imagens das câmeras de segurança que mostram, inclusive, né? Ele carregando o carrinho e levando até um outro endereço que ele tem, cobrindo o corpo com uma lona. Tudo isso ele realmente confessou aqui em sede policial. Disse, inclusive, que a bicicleta, o celular e as roupas foram jogados no rio por ele também. Aí parou por aí. Outros detalhes, o advogado chegou, orientou para que ele ficasse calado. Agora, um detalhe aqui, ele saiu ainda há pouco, tá, Darlisson? Só para explicar para os nossos telespectadores. Ainda há pouco ele saiu aqui da sede da divisão de homicídios, foi transferido para o presídio de Benfica, lá vai passar por uma audiência de custódia e aí sim vai ser definido para qual presídio ele vai, porque a gente não acredita que ele seja liberado, nem a gente e muito menos os familiares, né? A Dayana tá aqui ao meu lado, a Dayana é tia da Marcele. Um detalhe importante, tá? Porque foi a Dayana, junto com outros familiares, que conseguiram dar avanço nessa investigação. Ela sentiu falta, obviamente, da sobrinha. Todos os familiares sentiram falta. Foram eles que conseguiram essas imagens de câmeras de segurança. Mais ainda, foram eles que conseguiram identificar o local onde o Chau estava, aí em São Paulo. Eles descobriram, inclusive, que o objetivo do Chau era fugir para o Paraguai. Não era isso, Marcelo? Não era isso, Dayane? Sim. Foi a gente que descobrimos, mediante um tablet que ele vendeu para um amigo e o telefone que estava com uma menina que já foi funcionária dele. Ele fazia as compras em São Paulo e chegava a notificação no e-mail. E aí nós recolhemos isso tudo e trouxemos para DH, daqui do Rio. O que confirma aquela informação, que existe uma suspeita, né? Se o Chau não fosse encontrado aí em São Paulo, ele poderia estar em outro país, né? Que era uma hipótese que tinha sido levantada. Um outro detalhe também, foi a Dayana que acabou encontrando o corpo da sobrinha, né? Para tamanha tristeza de toda a família. E eles indicam, né? Que ele tinha uma obsessão realmente por ela. Sim, ele tinha uma obsessão por ela. Um amor que nunca foi correspondido. Nunca foi correspondido. Foi o que levou ele a fazer isso. Agora os familiares, eles pedem por justiça, eles estiveram aqui na porta da delegacia, viram o Chau saindo para tranquilizá-los, na verdade, porque eles precisavam ver esse momento, que de fato a prisão aconteceu, que de fato ele está sendo transferido para um presídio e esperam, obviamente, né, que ele não responda de jeito nenhum em liberdade diante do fato. E eu vou além, tá? As investigações aqui, inclusive, estão em levantamento agora de outros casos, tá, Darlisson? Outros casos podem aparecer nos próximos dias. Atenção para um detalhe importante. Dayana, obrigado por conversar com a gente. Gostaria até de fazer uma pergunta para ela, Olívia, se você me permite. Não sei se ela me ouve, mas você pode repassar a pergunta se for o caso. Porque nós estamos diante, meu Brasil, de talvez um exemplo, não sei se pouco caso ou incompetência da Polícia Civil. Para chegar a um ponto da própria família, ter que fazer uma investigação paralela, uma investigação particular para chegar até foi praticamente essa família que prendeu o Chau, o assassino da Marcele. Como é que foi isso daí, ô Dayane, que vocês resolveram buscar sozinhos a justiça pela Marcele? O Darlisson quer saber como é que foi todo o processo, né? Como é que vocês conseguiram buscar a justiça pela Marcele, toda a investigação, já que vocês descobriram tudo praticamente. Então, a gente deu por falta dela. Aí fomos lá na casa, né, onde ele morava,
e tem comércios na rua. Então a gente pediu as câmeras, começamos a pedir as câmeras, explicamos a situação e forneceram as câmeras pra gente. Até que eu, na casa da outra tia dela, esse amigo chegou, ó, ele vendeu o tablet e o iCloud dele tá aqui. Aí a ex-funcionária dele veio e apresentou o telefone. Foi onde a gente ficou com tudo, monitorando tudo. Isso quando vocês descobriram que ele tinha fugido para São Paulo. Mas que vocês levantaram a hipótese que o que tinha acontecido com a Marcele poderia ser obra do Tchau, né? Como é que vocês levantaram? Como é que vocês suspeitaram dele? Porque ela estava com duas amigas. Aí ela virou para essas duas amigas e falou, vamos na casa do Tchau. Aí as amigas falaram, eu não vou não. Aí ela, eu vou lá. Porque ele comprou um negócio para me dar. E ela foi. Então vocês tinham certeza que esse tinha sido o último endereço que ela tinha ido. Mas vocês chegaram a perguntar para ele sobre a Marcele antes, alguma coisa ou não? A mãe dele mandou mensagem, a mãe dela mandou mensagem para ele e ele falou, ela saiu daqui de casa por volta das 11 horas da manhã. O que vocês não acreditaram? Falando no telefone, foi onde a gente não acreditou. Veio, né, Darlison? A família desconfiou, percebeu que tinha algo estranho e a frieza dele, né? A frieza dele é muito grande. Eu quero uma opinião da doutora Raquel sobre essa investigação. Darlison, é muito importante que a gente chame a atenção, principalmente com essa revolta da família da vítima, com essa impotência de uma resposta, que aqui eu tenho a oportunidade de falar que a Polícia Civil, todas as polícias civis aí do estado do Rio de Janeiro, elas são extremamente eficientes. O que ocorre é um descaso, é um desleixo por parte do governo ao estruturar essas polícias. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por exemplo, tem um déficit caótico de policiais, uma falta de estrutura, e aqui eu faço um comparativo mundial. Quando a gente fala na Inglaterra, cada policial tem em torno de um inquérito por mês para solucionar. Em média, 10 inquéritos por ano para solucionar cada policial londrino. Aqui no Brasil, cada policial tem em média 500 inquéritos para solucionar e o índice de solução chega a 62%, principalmente em relação a crimes de homicídio. Então a gente tem uma discrepância muito grande e claro que revolta cada dor de cada família de um crime não solucionado. Mas o que a gente tem que chamar a atenção realmente é dos poderes públicos para que eles deem, sim, prioridade para a segurança pública estruturando as polícias judiciárias do Brasil. Olha, eu vou pontuar duas coisas e uma delas é um exemplo claro do Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio no Carnaval, a trabalho, e tive o desprazer de ser vítima de um furto. Que, claro, deixa o prejuízo material, mas aquele abalo emocional. Fui até uma delegacia do Rio de Janeiro, fui muito bem atendido, os policiais prestativos, mas eu fiquei com dó e me deu vergonha. Sem ar-condicionado, sem água gelada, cadeiras caindo, um local completamente abandonado e policiais sobrecarregados. É um problema de política pública. Sabe por quê? Porque quando a Polícia Civil não dá conta de investigar, a família investiga. Quando a Polícia Militar não dá conta de fazer um serviço de policiamento ostensivo, aparecem os justiceiros. E aí pode ser um justiceiro, como aquele fotógrafo que foi morto ao tentar ajudar uma garota que estava sendo assaltada. Ou pode ser, como aconteceu aqui em São Paulo, um caso que vocês vão se lembrar, em que um policial, numa briga de trânsito, matou um jovem. Como a polícia não investigava o caso, a família investigou, descobriu quem era o policial, descobriu onde o policial morava e cerca de 1 ano depois, sem resposta da justiça, sabe o que o pai, aliás, o que o irmão da vítima fez? Matou o policial, ou seja, fazendo justiça com as próprias mãos. Esse é um exemplo do que não pode acontecer. Aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro e a gente espera que a justiça também, né, doutora, com todas as provas que foram obtidas, importante destacar, pela polícia e pela família, que dê uma resposta adequada
porque com todas essas provas tem que ir a júri popular e tem que ser condenado à pena máxima. E por isso que a imprensa tem esse papel fundamental para dar holofote, para dar ali uma pressão que a justiça seja feita, que o sistema de justiça criminal trabalhe e funcione. Porém, esse sistema de justiça criminal não irá funcionar se aqueles que são responsáveis pela estruturação continuarem desleixados e debochando da população e da sociedade. A gente tem que ter estrutura para combater o crime. Daiane, eu gostaria que você agora aproveitasse esse espaço para nos dizer um pouco como era a Marcélia, essa garota jovem com futuro inteiro pela frente, que imagino que deve ter deixado um buraco no coração de todos vocês, né? É um buraco enorme que jamais será preenchido. A Marcélia era uma menina incrível, uma menina dócil, uma menina inocente, não tinha maldade das coisas. Estava começando a vida agora, né? Não viveu nada, 18 anos. Tinha sonhos do qual ele interrompeu. E o que vocês esperam agora após a prisão do assassino? O coração tá aliviado, não muito, né? Porque não era o que a gente queria, com toda a sinceridade desse mundo. Eu sou ser humano, eu não vou ser hipócrita. Mas assim, o coração agora tá aliviado e agora cabe ele ser julgado, né? E que ele apodreça lá dentro pela barbaridade que ele fez com ela. Ô, Daiane, muito obrigado, tá? Fica aqui o nosso abraço, a nossa solidariedade à família. Obrigado também à Lívia Mendonça, que conduziu essa entrevista. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.